Queridos amigos e amigas, boa tarde. É uma alegria poder receber vocês aqui, nesse encontro da Rosa Cruz Áurea, cujo tema central é a tentativa de responder uma pergunta. Uma pergunta que tem 3 perguntas por detrás. A pergunta, que é o título da palestra, é o que é a Rosa Cruz Áurea? E as 3 perguntas que estão por detrás são as 3 perguntas fundamentais que todo ser humano é confrontado na sua vida, com as quais o ser humano é confrontado na sua vida. Quem sou? De onde venho? E para onde vou? Esse foi o tema, que foi dividido com todos vocês no anúncio que a escola fez. E o que nós pretendemos fazer hoje aqui ninguém tem a pretensão de tentar responder essas perguntas numa tarde, né? O que a gente tem como proposta é dividir com vocês alguns elementos para a reflexão de vocês, para que a consciência de cada um possa avançar, né? Encontrando dentro de si mesma as suas próprias respostas. Tá bem? A estrutura desse nosso encontro tem 3 momentos. O primeiro deles, nós vamos delinear alguns elementos mais fundamentais. O segundo momento, nós vamos fazer conexões desses elementos com o pensamento universal, com o ensinamento universal de todos os tempos e povos. E num terceiro momento, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Tá? E a qualquer momento, se tiver algum ponto que não ficou muito claro, mesmo que seja durante a exposição, por favor, fiquem absolutamente à vontade de interromper, levantar as mãos, ou a mão, né? E falar, olha, esse ponto aqui não ficou claro. E a gente retorna e retoma. Combinado? Então tá bom. Essa primeira parte dos elementos fundamentais também está dividida em três principais eixos. O primeiro deles é: quais são os fundamentos do ensinamento universal utilizados pela escola da Rosa Cruz Áurea como base fundamental de construção? O segundo momento endereça o nosso estado de vida atual, nossa condição como seres humanos vivendo na nossa época, e é uma reflexão sobre em que estado de vida e de consciência a gente se encontra. E em terceiro, qual é a proposta de transformação do ser humano que é trazida pela escola da Rosa Cruz Áurea? E como isso pode funcionar, como isso pode se transformar em fatores realmente transformadores da nossa vida como seres humanos, homens e mulheres do século XXI. Então, sem mais, nós gostaríamos de aproveitar o tempo e já entrar direto nesse primeiro aspecto, que são os fundamentos da escola. A escola utiliza o ensinamento universal, que é a riqueza da sabedoria da alma e da consciência, que foi semeada pelos grandes de espírito em todos os povos e todas as épocas. A escola não tem um ensinamento próprio. A escola tenta transmitir esse ensinamento fundamental. E esse ensinamento fundamental, esse ensinamento universal, tem 3 aspectos que nós gostaríamos de oferecer para vocês como base dessa nossa conversa nessa tarde. O primeiro deles é que o ser humano é muito mais do que apenas esse corpo visível. Que o ser humano é muito mais do que essa manifestação física e da própria consciência que acompanha essa manifestação física. O ser humano é, antes de mais nada, um universo em miniatura. O ser humano é um micro-universo, um microcosmo. Essa esfera de energia, que é uma esfera invisível e inconsciente para a grande maioria dos seres humanos, é o verdadeiro ser. E nós, de verdade, somos um órgão desse ser.
Esse micro-universo é o ser eterno. É ele que reencarna de uma vida para outra para poder aprender e se libertar dos laços que ele criou com a matéria. Esse microcosmo tem dentro de si todas as forças, todos os materiais de construção para revelar, a partir da sua realidade de vida, um novo universo divino. É como se fosse a semente de um cosmo, a semente de um universo. Portanto, essa é a ideia principal. Que o nosso contexto de vida, né, está inserido num contexto muito maior. O segundo fundamento é que no centro exato desse micro-universo existe uma centelha divina individual, semeada no coração desse microcosmo, como um átomo de fogo, um átomo de fogo com a ideia do espírito, portanto, a força mais poderosa do universo. Esse átomo na escola nós chamamos de um átomo centelha do espírito. Essa é a semente divina semeada no coração de cada ser humano, no centro exato do microcosmo. E esses dois elementos é que formam o verdadeiro ser humano original. E nós habitamos dentro da casa desse ser humano original durante o tempo da nossa vida, para que nós possamos descobrir essa realidade de vida, revolucionar a nossa vida e nos integrarmos de novo a ela. Por quê? Porque olhando com muita sobriedade para o nosso próprio estado de vida atual, nós somos obrigados a reconhecer que a nossa realidade de vida é longe da manifestação de uma vida divina. Olhemos para os nossos conflitos, olhemos para os nossos dilemas humanos e individuais, olhemos para a nossa vida com muita sobriedade e nós temos que reconhecer que essa realidade divina, esse microcosmo divino, e esse átomo centelha são como que tesouros escondidos dentro do nosso próprio ser. E que, vivendo dessa maneira, é como se nós estivéssemos vivendo uma vida dupla. De um lado, a vida do ser humano como nós conhecemos. Os homens e as mulheres que vivem a sua aventura nesse mundo. E de outro, uma realidade divina que dorme no coração do ser humano e aguarda ser despertada e ser revelada. E é por isso que na escola nós falamos que essas duas realidades de vida, o microcosmo e o átomo centelha, e aqui vai um pedido de ajuda para a imaginação de vocês, né? Complementem todos os outros elementos que não estão manifestados aqui nesse ser humano, por favor, né? E me ajudem com 95% da sua imaginação, né? Então, o plano humano e o plano divino no próprio ser humano são duas realidades que não estão reconciliadas. São duas realidades separadas por um estado de consciência que é o nosso. E é isso que nós damos o nome de duas naturezas, duas ordens de natureza diferentes. E o processo proposto por todas as escolas iniciáticas de todos os tempos, e portanto também pela escola da Rosa Cruz moderna, pela escola da Rosa Cruz Áurea, é a demolição dessa barreira estrutural, a dissolução dos impedimentos fundamentais e a reintegração da consciência humana dentro desse plano superior de vida. Muito bem. Então, esses são os três fundamentos. Uma realidade
de uma semente de um macrocosmo, de um microcosmo, a semente divina no coração desse microcosmo e a realidade humana que, no nosso estado atual de manifestação, vive de maneira fundamentalmente separada dessa realidade divina. Vamos pegar agora esse ser. Vamos tentar expandir a nossa visão sobre esse ser humano que somos nós, adicionando alguns outros elementos do ensinamento universal que às vezes não são muito difundidos entre todas as pessoas nos dias atuais. Vamos colocar esse ser humano debaixo de um microscópio diferente. Quais são 3 aspectos que a gente precisaria identificar nesse ser humano para ganhar um pouquinho mais de claridade e consciência a respeito dele? O primeiro deles, o que é o eu humano? O segundo deles, como funciona a consciência humana? E o terceiro deles é, qual é a estrutura física e energética que constitui esse ser humano? Aquele eu sou, que normalmente se reconhece no espelho do banheiro quando acorda, né? E escovando os dentes ali, ou fazendo a barba, ou penteando o cabelo, olha para o espelho ainda meio dormindo e diz, esse aqui sou eu. Né? Esse eu é só um pedaço do eu. É aquilo que a gente chama de eu consciente, ou às vezes até um eu subconsciente, portanto um eu racional e sentimental. Se nós tivéssemos que localizar esse eu, ele seria, né, focado no centro cerebral e no centro emocional. Esse é o eu consciente. O eu que tem a identidade, tem o nome, tem o CPF, tem o RG, endereço, né, e-mail. Esse é a individualidade humana como nós conhecemos hoje. Mas, amigos, esse eu é como se fosse um camarada sentado em cima de um iceberg com um remo, acreditando que toma todas as decisões da sua vida com um reminho ali. Né? Mas, na verdade, existem correntes muito poderosas subjacentes a esse pedacinho de gelo que fica para fora da água, que é esse eu consciente, que são instâncias muito mais profundas e muito mais poderosas que formam essa consciência também, mas que são inconscientes para nós mesmos. Quais são essas outras instâncias? Para simplificar um pouquinho a nossa conversa aqui, nós vamos falar de pelo menos mais 2, que é o inconsciente Então aqui a gente falou que é o consciente, certo? O inconsciente que fica concentrado nessa região, para aqueles que já estudaram um pouquinho de esoterismo e sabem que a gente tem os centros energéticos ao longo do corpo e tudo mais, ele corresponde aos 3 chakras de baixo da coluna. O chakra do plexo solar, o sacro e o raiz. E ele é como se fosse um ser enrodilhado ao redor dos nossos órgãos, dos nossos centros energéticos. Esse eu inconsciente, ele representa a herança sanguínea, a herança dos pais, a herança do povo. É aquela realidade biológica e sanguínea subjacente à nossa consciência eu, e que determina de maneira direta ou indireta, consciente ou inconsciente, muitos dos comportamentos que nós temos e que assumimos que são nossos. De reações automáticas, que nós assumimos que são nossas reações e escolhas. De pensamentos, de sentimentos e assim por diante. Mas existe uma outra instância. Uma instância que, do ponto de vista de complexidade, de tempo, de variedade de aspectos, é muito superior do que essa, não superior como algo assim transcendente,
mas superior no sentido de quantidade de elementos, que é o eu supraconsciente. Supraconsciente. Esse eu supraconsciente é a quantidade de energia, de experiências, de acúmulo de vivências que é transmitido de uma encarnação a outra e se acumula dentro da esfera do microcosmo. Às vezes, esse acúmulo de energia para a consciência humana aparece para ela mesma, na verdade, é o seu próprio eu supraconsciente, como se fosse uma entidade celestial, ou como se fosse uma entidade, entre aspas, né, demoníaca, pela característica, né, do estado de consciência que a pessoa tem quando ela entra em contato com essa outra instância do seu próprio eu. Mas, amigos, de transcendente, de espiritual, de superior, essa realidade não tem nada. Ela é meramente o acúmulo de experiências que são transmitidos de uma encarnação a outra dentro do microcosmo e se acumulam dentro dele. Então, todas essas experiências acumuladas aqui, toda a herança sanguínea e biológica é que determinam, na grande maioria das vezes, todas as reações do eu consciente e subconsciente, portanto, do eu racional e do eu emocional, que nós dizemos que somos nós mesmos. E de tal sorte que se nós fôssemos olhar a consciência humana e como ela funciona, nós poderíamos dizer que isso aqui é quase como se fosse um quarto fechado, um motor fechado, que se alimenta e retroalimenta de uma maneira perene. Se nós fôssemos quebrar a consciência humana em 5 aspectos, para simplificar, né, nós poderíamos exemplificar como isso funciona, de uma maneira esquemática e bem simples. Pense em 5 fases. Primeira delas, no cérebro se produzem sinapses, que a gente chama de pensamentos. Essas sinapses são descargas elétricas. Essas descargas elétricas, que formam imagens, que formam intenções, que formam reações dentro da nossa consciência, se transmitem dentro do nosso organismo como impulsos elétricos através do sistema nervoso central. O segundo aspecto disso. Em terceiro lugar, esses impulsos se irradiam por todos os nervos e por todos os aspectos do nosso corpo. Então, eles se distribuem por todo o sistema nervoso do organismo humano, como se fosse a resposta elétrica daquela ideia que foi gerada. O organismo reage a isso. O organismo reage a isso produzindo aquilo que nós chamamos de hormônios, produzindo a resposta bioquímica do corpo, como se fosse, materialmente falando, um pensamento materializado. E todos esses impulsos que são criados e produzidos pelo nosso próprio organismo, eles caem na corrente sanguínea, o quinto elemento, e o sangue que circula por todo o nosso organismo, circula também pelo coração, circula também pela cabeça e determina o nosso estado de consciência. Vocês perceberam o ciclo fechado? Só repassando rapidinho aqui. O pensamento se traduz em um impulso elétrico, então nós temos o sistema nervoso central, que se espalha por todo o sistema nervoso do organismo, que produz a resposta bioquímica através dos hormônios e de toda a secreção do nosso organismo, que é descarregada no sangue, que circula por todo o organismo de novo, e assim nós vivemos.
E é essa consciência, esse estado de consciência, que produz a si mesmo, através de toda a parte mental, toda a sentimental, influenciada pelo passado kármico acumulado dentro do microcosmo e pela herança sanguínea que nós recebemos, a herança biológica, ela se perpetua assim. E por último, esse estado de coisas é que é como se fosse o plano de arquitetura para que a construção dos nossos corpos possa ser realizada. Porque pensem bem, o nosso organismo se renova a uma velocidade incrível desde que nós nascemos. Mas a nossa identidade permanece a mesma. E o que determina a identidade, no fundo, não é só o desenho do DNA, mas são as ideias centrais que se encontram por detrás desse desenho. E se isso vale para o nosso organismo físico, para o corpo físico do ser humano, que é, simplificadamente, como a gente já pediu a ajuda de vocês, esse desenho aqui, se isso vale para o físico, isso vale para todos os outros corpos que nós possuímos. Porque o ensinamento universal nos ensina que nós temos 4 corpos, o último deles ainda em desenvolvimento. Tá? Quais são esses outros corpos que são mantidos por esse ciclo fechado desses 3 eus e por essa consciência que se retroalimenta constantemente? É o físico, como já dissemos. A matriz energética que dá vida para esse físico, que fica ao redor dele, que muitas vezes as pessoas fotografam com esses aparelhos especiais e chamam de aura ou nomes parecidos. É o corpo etérico, que fica quase que colado aqui em volta do corpo físico. Ele também tem camadas diferentes. As pessoas que têm sensibilidade etérica conseguem enxergar o corpo etérico, inclusive sabem qual é o estado de ânimo, o estado de saúde e tudo mais. É um fenômeno natural, amigos. Não tem nada de espetacular isso. Né? E esse corpo etérico, ele também é renovado e mantido por esse estado de consciência. O terceiro corpo é o corpo energético, ou o corpo astral. O aspecto mais concreto do mundo astral é a eletricidade. Imagina uma eletricidade super sutil, que responde à velocidade dos seus sentimentos, e que é influenciado pelos outros e influencia, como uma grande nuvem de energia ao nosso redor. Esse é o corpo astral, que tem diferentes magnitudes, dependendo do estado de ser de cada ser humano, mas é como se fosse um ovoide aqui ao redor. E por último, o corpo mental, que é o quarto corpo, que ainda está em desenvolvimento, que só tem desenvolvido os aspectos mais concretos do pensamento. Então, por isso os nossos pensamentos voltados para nós mesmos, para a nossa vida, para a nossa problemática, para os nossos sentimentos, porque o corpo mental ainda é muito infantil. Ele ainda não consegue se manter em áreas mais abstratas do campo mental. E aí você tem como se fosse uma quarta nuvem de energia mais sutil ainda, que a energia astral. E eles também são alimentados e retroalimentados por esses 3 aspectos do eu, o consciente, o inconsciente e o supraconsciente, e por esse ciclo fechado da consciência. Então, para aí. Porque se a gente olha para isso, é como se o nosso destino fosse uma equação matemática pré-determinada, né? Onde um pedaço ali é a sua herança sanguínea, o outro pedaço é o karma, o outro pedaço é o ambiente em que você vive, e o produto final é X, né, anos de vida mais tantos meses, né? Muitos, se você tiver sorte. E o produto final disso é a desagregação da consciência e da vida, é a morte. Bom, isso é uma maneira de ver. A outra maneira de ver é que isso é um estado de coisas que não precisa ficar assim. Que existe, de verdade, um caminho que pode ser trilhado pelo ser humano
abrindo a possibilidade de uma transformação radical da sua vida. Esse caminho, simbolicamente, foi chamado de iniciação no passado. E não tem nada de misterioso em si mesmo. Porque a verdadeira transformação, ou seja, o verdadeiro início da vida, ele é algo que está acessível aos seres humanos com sua consciência como ela é hoje. Então, que caminho é esse? Que possibilidade de transformação é essa? Nós gostaríamos de apresentar para vocês, como estamos indo de 3 é mais fácil, 3 aspectos fundamentais de transformação também. Em primeiro lugar, como nós já vimos, por essa breve, mas um pouco detalhada abordagem sobre o eu, a consciência e tudo mais, não é por essa via, não é desenvolvendo o ser humano com faculdades ocultas, ou poderes ocultos, ou com treino, ou com práticas, ou com qualquer outro elemento que fique nessa base, não é fazendo isso que a possibilidade de transformação do ser humano pode se manifestar. Porque, amigos, amigas, com toda sinceridade, isso aqui poderia até parecer um pouco diferente na superfície, mas na essência seria mais do mesmo. E fazendo mais do mesmo, nós teremos do mesmo ou mais. Né? O resultado já vai ser pré-determinado. Então o ponto de partida precisa ser algo completamente diferente. E é aqui que a gente retorna para aqueles elementos iniciais que nós falamos, que não se encontram nessas instâncias, mas que são partes integrantes do ser humano. O primeiro elemento que precisa ser ativado é justamente o princípio divino que se encontra dentro do coração humano, que nós chamamos de átomo centelha do espírito ou de rosa do coração. É essa semente que, através do cansaço, das experiências repetitivas da vida, de uma encarnação do microcosmo para outra, vai se acumulando como se fosse uma exaustão, um cansaço fundamental, um desencanto fundamental em relação à vida. E num determinado momento, como se fosse uma fruta madura, a fruta racha, né? Ela abre. E por essa abertura, né? Por essa rachadura, por esse ponto cego no nosso ser, é que entra, né? A força, que é a força universal da vida, que as pessoas chamam de Deus, chamam de Cristo, dão os nomes mais elevados que as consciências delas conseguem atingir. Por essa abertura existe um toque. E a partir do momento em que essa consciência central desperta, esse ser humano nunca mais vai ser o mesmo. Essa consciência é como se fosse uma semente que começou a germinar. E que toda semente que começa a germinar clama por luz, por ar e por alimento. Então, essa semente do verdadeiro ser humano, que é tocada e que passa a germinar, clama por espaço, clama por alimento, clama por luz. E clama a quem? A que instância ela clama dentro de nós mesmos? Ela clama a consciência. A consciência da alma humana. Ela toca o coração. E do coração, ela se transmite à consciência, na cabeça. E pede uma resposta. E é a partir desse momento que o ser humano começa a ser incomodado pelas respostas às perguntas fundamentais da vida. É nesse momento que esse ser humano passa a buscar. E busca a resposta para quem sou, de onde venho, para onde vou. Esse ponto fundamental que toca o coração desperta uma nova sentimentalidade, uma nova emotividade, um novo anseio. Esse anseio toca a consciência
e pede uma ação. Esse é o motor transformador do centro da consciência humana, que precisa receber espaço, uma possibilidade de trabalho e a dedicação e a energia dessa consciência, para que aconteça algo revolucionário no ser humano. Para que a consciência, que é feita de cabeça, coração e ação, volte a funcionar de maneira integrada. Onde o coração orienta a cabeça, onde o coração e a cabeça juntos orientam a ação, e através da ação, o ser humano transforma a sua vida. Esse é o verdadeiro renascimento da consciência humana, o renascimento da alma humana, que pode acontecer através do toque no princípio central do coração. E quando esse processo avançou suficientemente para que, como se fossem fios, as linhas de força do nosso ser começassem a funcionar de uma maneira diferente e não mais dentro daquele ciclo fechado e automático do eu, quando o coração e a cabeça orientam a ação e a ação consistentemente responde a esse estímulo, essa consciência que, entre aspas, renasceu, essa alma que renasceu, pode transformar estruturalmente a nossa personalidade quádrupla. E essa transformação começa do topo. A pirâmide humana, que é feita como se fosse a base, né? Um quadrado, onde nós temos o aspecto mental, o aspecto emocional ou astral, o aspecto vital ou energético, o corpo vital, né? Etérico, e o aspecto físico. Essas 4 bases podem ser transformadas a partir da nova consciência da alma, que recria o corpo mental humano, que transforma e orienta o corpo astral humano, que gera uma nova vida, portanto, um novo corpo etérico, e que preenche de energia essa manifestação exterior enquanto ela durar. Mas a partir do momento em que ela some, ela não vai se desagregar mais. Porque ela passou a ser orientada e dinamizada por uma energia que parte do centro verdadeiro do microcosmo humano. Da rosa do coração, do átomo centelha que desabrochou. E amigos, para concluir essa primeira parte, essa é a ideia fundamental que se encontra atrás do símbolo da escola. O símbolo, a assinatura da escola, portanto, é a sua própria proposta de trabalho materializada ali. E nós gostaríamos de encerrar essa primeira parte recapitulando o que a gente falou nesse formato. Do ponto central do microcosmo, do átomo centelha, a consciência humana, a alma humana é recriada e reequilibrada. O aspecto do coração, da cabeça e da ação formam de novo um triângulo equilátero. E a partir do espírito e da alma é que a forma, o corpo, a personalidade pode ser reconstruído nos seus 4 aspectos: mental, astral, etérico e físico. E quando isso acontece, o que ocorre de fato é que a divisão entre a eternidade e o tempo deixa de existir.
E as duas ordens de natureza voltam a se fundir em uma ordem só. Porque todo ser humano, a alma humana, a manifestação humana, foi transformada dentro do microcosmo e reconstruída a partir do princípio espiritual. E é assim que esse ser rompe a barreira do tempo e volta a fazer parte do círculo da eternidade. Esse é o símbolo da escola, não é à toa. É o símbolo com um propósito. O propósito é que a possibilidade de transformação é concreta, não no passado ou num futuro distante, mas é concreta aqui, é concreta agora, para o ser humano, para o homem e mulher modernos, da maneira em que eles se encontram. Isso conclui a nossa primeira parte. Nós vamos agora para a segunda parte, que são essas conexões vistas a partir do pensamento universal que foi semeado em todos os tempos, em todos os povos e que pertence a toda a humanidade. Obrigado.